se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Caveira de Ouro. No coração das montanhas do Rio de Janeiro, um vilarejo esquecido sussurrava sobre uma caveira feita inteiramente de ouro maciço, enterrada em algum ponto da serra. Diziam que ela não era apenas um tesouro, mas um artefato amaldiçoado, moldado com o ouro roubado dos mortos e com o sangue dos inocentes. Quem ousava procurá-la, jamais voltava inteiro. Os mais velhos contavam que a caveira pertencia a um bandeirante cruel que, séculos atrás, havia cometido atrocidades na região. Quando finalmente foi morto, seu corpo se desfez em pó diante de todos, restando apenas a caveira cintilante. Um brilho que fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Durante anos, ninguém ousava tocar nesse assunto, mas a ganância humana sempre encontra uma brecha. Caçadores de tesouros, atraídos pelas histórias, começaram a se perder nas matas densas, deixando para trás apenas gritos e rastros de sangue. Os moradores evitavam até pronunciar o nome do objeto amaldiçoado em voz alta. Preferiam chamar de a coisa dourada, como se a própria palavra caveira pudesse convocar sua presença. À noite, nos morros, alguns juravam ouvir um barulho metálico, como se ossos dourados se arrastassem pelo chão pedregoso. Outros garantiam que viam olhos flamejantes brilhando na escuridão. Certo pescador afirmou ter encontrado uma caveira dourada flutuando sobre o rio, encarando-o com um sorriso que parecia pulsar, como se respirasse. Ele enlouqueceu poucos dias depois, gritando que o ouro queria devorar sua alma. Ainda assim, muitos não resistiam. A promessa de riqueza eterna era mais forte que o medo da perdição. O vilarejo sabia, era só questão de tempo até que alguém ousasse novamente procurá-la. E assim, numa noite chuvosa, um grupo de forasteiros chegou. Eles riam, confiantes, sem imaginar o preço do ouro amaldiçoado que buscavam. Os 4 homens vieram de longe. Diziam ser exploradores, mas todos no vilarejo sabiam, eram ladrões de tumbas, acostumados a violar o sagrado em troca de poder e riqueza. Tinham mapas velhos, lendas rabiscadas em cadernos e uma arrogância que cegava. No bar da praça, eles zombaram dos moradores que tentaram alertá-los. Um dos mais velhos, com os olhos marejados, implorou: "Não procurem a caveira, ela não é ouro, é maldição." Mas o aviso foi recebido com gargalhadas. Na madrugada seguinte, adentraram a mata fechada. A chuva fina tornava o terreno escorregadio, e o vento uivava como se a própria serra tentasse expulsá-los. A cada passo, o ambiente parecia mais hostil. Um deles jurou ouvir vozes sussurrando em seu ouvido. Outro começou a sentir o corpo pesar, como se algo invisível se agarrasse às suas pernas. Ainda assim, avançaram, convencidos de que o brilho dourado os esperava. Ao cair da noite, encontraram uma gruta. As pedras ao redor tinham marcas de queimaduras antigas, e o ar parecia sufocar. Era ali, diziam os rumores, que o bandeirante amaldiçoado havia sido consumido. Dentro da gruta, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelas gotas que pingavam das estalactites. Um dos homens acendeu uma tocha, revelando pinturas nas paredes, figuras de corpos retorcidos, com crânios dourados e olhos em chamas. O líder sorriu, convencido de que estavam perto. Mas os outros começaram a sentir que algo os observava no escuro. O ouro não era apenas um prêmio. Era uma presença. Uma entidade adormecida que acordava com sua aproximação. E quando ouviram o som de dentes rangendo no fundo da caverna, perceberam que a lenda não era apenas história. As tochas tremulavam, projetando sombras distorcidas que se moviam sozinhas nas paredes da caverna. Um cheiro de ferro enferrujado tomou o ar, como se o sangue de séculos ainda estivesse impregnado naquele lugar. De repente, um brilho dourado surgiu no fundo da escuridão. Não era o reflexo da tocha, mas um clarão vivo, pulsante, como se respirasse. Os homens se entreolharam, paralisados entre o medo e a cobiça. O líder deu um passo à frente, hipnotizado. Seus olhos refletiam o brilho da caveira que agora se revelava diante deles, apoiada sobre pedras cobertas de musgo. Era magnífica e aterradora. O ouro reluzia como fogo líquido, mas a sensação que emanava dela era de puro ódio.
Seus dentes pareciam afiados, como se ainda pudessem morder. Um dos homens tentou recuar, mas a entrada da caverna já não estava lá. As paredes haviam se fechado, como se a serra tivesse engolido suas rotas de fuga. A caveira começou a ranger os dentes, emitindo um som que ecoava como metal arranhando metal. Os homens taparam os ouvidos, mas o barulho parecia vir de dentro de suas próprias cabeças. De repente, o chão tremeu. Ossos dourados começaram a emergir da terra, formando mãos que agarravam seus tornozelos. O ouro não queria ser roubado. Queria ser alimentado. A gruta inteira se encheu de gritos. O pacto havia sido selado. Quem via a caveira de ouro jamais sairia dali. Horas ou dias se passaram, o tempo perdeu sentido dentro da gruta. Os homens estavam exaustos, famintos e tomados pelo terror. A caveira não se movia, mas sua presença corroía suas mentes. Um deles enlouqueceu primeiro. Começou a rir, arrancando a própria pele do braço, dizendo que precisava oferecer mais ouro à caveira. O sangue escorreu pelo chão, sendo imediatamente absorvido pelas pedras. Outro tentou quebrar a caveira com uma marreta, mas ao primeiro golpe, a cabeça dele explodiu em estilhaços de ossos e carne, como se o próprio crânio tivesse se tornado ouro quebradiço. Os dois restantes sabiam que não havia saída. Ainda assim, o líder, obstinado, ajoelhou-se diante da caveira, implorando por riqueza e poder. Disse que entregaria sua alma em troca da eternidade dourada. A caveira abriu a boca e de dentro dela saiu uma língua feita de ouro líquido que se enrolou no pescoço do homem, sugando-lhe a vida até que seu corpo se desfez em pó. O ouro brilhou ainda mais intenso, como se tivesse se alimentado de sua essência. O último sobrevivente tentou fugir, correndo desesperado pelo labirinto da caverna. Mas em cada túnel, a caveira aparecia à sua frente, sorrindo, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando finalmente foi engolido pelas trevas, a gruta silenciou novamente. Só restou a caveira, imóvel, esperando o próximo tolo. No vilarejo, semanas se passaram sem notícias dos forasteiros. Os moradores sabiam o destino deles, mas ninguém ousava comentar. Apenas uma coisa mudará. Durante a noite, um brilho dourado passou a ser visto no alto das montanhas. Alguns jovens curiosos subiram para investigar, mas nunca voltaram. O medo se espalhou outra vez, e o vilarejo mergulhou em silêncio. Dizem que, em noites de lua cheia, a caveira deixa a gruta e vagueia pelas trilhas da serra. Seus dentes dourados refletem a luz da lua, e seus olhos em chamas atravessam a escuridão. Quem cruza com ela é consumido de dentro para fora. Primeiro, a carne vira cinzas. Depois, os ossos se transformam em ouro maciço, restando apenas mais peças para o tesouro amaldiçoado. O vilarejo aprendeu a viver sob o peso da lenda. Portas trancadas, rezas murmuradas e velas queimando até o amanhecer. Ainda assim, o ouro continua chamando. Porque a caveira de ouro não é apenas uma história. Ela é viva. Ela espera. E, cedo ou tarde, alguém será seduzido por seu brilho novamente. E quando isso acontecer, o ciclo recomeçará, enchendo a serra com mais gritos que jamais serão ouvidos. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.